Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 8 de dezembro, Dia da Justiça. Ministro Luiz Roberto Barroso decide que federações partidárias devem se registrar até 6 meses antes da eleição, mesmo prazo para o registro dos partidos políticos. Ao analisar a ação do PTB, o ministro do Supremo não observou inconstitucionalidade no modelo que permite que partidos se unam em federações e atuem como se fossem uma só legenda por pelo menos 4 anos. Esse é um dos destaques da edição de hoje e você vai ver também. Segunda turma do Supremo tem maioria para negar habeas corpus do caminhoneiro Zé Trovão. Supremo aprova planejamento estratégico da Corte para os próximos anos e foca em metas relacionadas à transformação digital. E no Dia da Justiça você vai conferir como o Judiciário se reinventou durante a pandemia da Covid-19. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, decidiu que as federações partidárias devem obter registro de estatuto até 6 meses antes das eleições, mesmo prazo definido em lei para que qualquer legenda esteja registrada e apta a lançar candidatos. Ao analisar a ação apresentada pelo Partido Trabalhista Brasileiro, o ministro não viu inconstitucionalidade no modelo que permite que diferentes legendas se associem como se fossem um único partido. Essa união deve ser estável, com duração de ao menos 4 anos e cumprir as regras do funcionamento parlamentar e partidário. No entanto, Barroso atendeu parcialmente o pedido do PTB para suspender trecho da norma que permitia às federações se constituírem até a data final do período de convenções partidárias, cerca de 2 meses antes das eleições. Para ele, deve haver isonomia entre partidos e federações partidárias e, portanto, ambos devem observar o mesmo prazo de registro de 6 meses antes do pleito. A medida cautelar vai ser submetida ao referendo do plenário virtual da Corte. Em julgamento virtual, a primeira turma do Supremo formou maioria contra o pedido de habeas corpus do caminhoneiro e youtuber Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão. Ele está preso preventivamente desde outubro em Santa Catarina. O pedido de habeas corpus está sendo julgado em sessão virtual. Até agora, dos 5 ministros da primeira turma do Supremo, 3 votaram contra a revogação da prisão preventiva do caminhoneiro e youtuber Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão. As ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia acompanharam o voto do relator. Para Luiz Roberto Barroso, a defesa não escolheu o meio adequado para questionar a prisão, porque não cabe habeas corpus contra a decisão de ministro do próprio tribunal. O relator também reforçou que não ficou demonstrada nenhuma situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justificasse a concessão da liberdade. O pedido de prisão partiu da Procuradoria-Geral da República e a determinação foi do ministro Alexandre de Moraes. Zé Trovão é um dos investigados do inquérito sobre incitação a atos violentos e ameaças contra a democracia durante as manifestações organizadas no dia 7 de setembro. O julgamento da primeira turma segue até o dia 13, próxima segunda. O ministro Alexandre de Moraes se declarou impedido para votar o habeas corpus. Agora só falta o voto do ministro Dias Toffoli. Zé Trovão segue preso desde o dia 26 de outubro em Joinville, Santa Catarina. Como você viu aqui no Jornal da Justiça de ontem, a segunda turma do STF declarou a incompetência do juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, para julgar ações da Operação Fatura Exposta, assim como dos casos relacionados a investigados nas operações Ressonância e SOS. A decisão foi proferida no julgamento do habeas corpus do empresário Miguel Skin, investigado por possíveis crimes no fornecimento de equipamentos médicos para o estado do Rio de Janeiro. Em nota, a Corte esclarece que o colegiado deliberou pela livre distribuição dos processos na própria Justiça Federal no Rio de Janeiro. Além disso, decidiu que cabe ao novo juiz que receber esses processos analisar se os atos dos inquéritos e das ações penais seguem valendo ou não, incluindo as condenações. E amanhã tem sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, é dia de direto do plenário. A consultora jurídica Karina Rabelo destaca uma ação que questiona a competência da Justiça Militar para julgar civis em tempos de paz. Amanhã, na pauta de julgamento do Supremo Tribunal Federal,
está previsto o julgamento de 2 ações diretas de inconstitucionalidade e de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, a ADPF 289, proposta pelo Procurador-Geral da República para verificar a compatibilidade do artigo 9º do Decreto-Lei 1001 de 1969 com a Constituição Federal de 1988. Com base nesse dispositivo, o Superior Tribunal Militar tem aplicado o entendimento de que compete à Justiça Militar processar e julgar crimes de civis em tempos de paz com base nesse dispositivo. Para o Procurador-Geral da República, no entanto, o artigo 9º desse decreto-lei viola o conceito de Estado Democrático de Direito e extrapola o poder de legislar. Por isso, ele entende que esse dispositivo não foi recepcionado pela Constituição Federal. Isso porque o artigo 124 da Constituição prevê que compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes de militares e não de civis. Esse e outros julgamentos você acompanha amanhã, a partir das 14 horas, aqui na TV Justiça, no programa Direto do Plenário. Encontro marcado. E o Supremo Tribunal Federal aprovou o planejamento estratégico da Corte de 2021 a 2025. Confira os detalhes na reportagem de Marina Campos. O plano foi estruturado em 9 temas estratégicos. Para os próximos 4 anos, o STF tem como missão garantir a supremacia da Constituição com respeito à segurança jurídica, aos direitos fundamentais e à integridade do Estado democrático de direito. Segundo o presidente da Corte, ministro Luiz Fux, entre as principais metas estão a redução do tempo de tramitação, o aumento do número de processos julgados e baixados, a diminuição do acervo, priorizar a função pacificadora da jurisprudência do STF, que agrega o desafio de afetar e de decidir sobre temas repetitivos. E os demais serviços devem ser pautados por transparência, clareza e acesso amplo. O documento traz ainda um destaque à transformação tecnológica. Para alcançar até 2025 o patamar de Corte Constitucional 100% digital, deverão ser priorizadas algumas soluções, como a implementação da inteligência artificial, a ampliação do STF digital, a unificação dos sistemas judiciais, a hospedagem de dados em nuvem e a segurança cibernética. Desde 2009, o STF adota ciclos quadrienais de planejamento estratégico. O novo documento propõe também novos temas, como a Agenda 2030 da ONU. De acordo com o ministro Luiz Fux, a construção das pautas para julgamentos colegiados precisa ser mais alinhada aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estipulados pela ONU. As ministras do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia e Rosa Weber, e a ministra aposentada Ellen Grace, se reúnem nesta sexta-feira pela valorização da mulher no Poder Judiciário. Elas participam do seminário Por Estas e Por Outras, que vai debater a justiça sob a perspectiva feminina. Por causa da pandemia, o encontro vai ser virtual, com transmissão na TV Justiça e no canal do STF no YouTube. O seminário Por Estas e Por Outras é uma iniciativa das ministras do STF, Carmen Lúcia, Rosa Weber, e da ministra aposentada Ellen Grace. Elas vão mediar debates com mulheres que se destacam em diversos campos da sociedade, como magistratura, negócios, ciência e educação. O encontro será nesta sexta-feira, dia 10, data em que se comemora o Dia Internacional dos Direitos Humanos. O evento ocorre de 10 horas da manhã às 6 da tarde e vai ser transmitido aqui pela TV Justiça e pelo canal do Supremo Tribunal Federal no YouTube. A programação completa de todos os painéis que serão apresentados já está disponível no site stf.jus.br. E no próximo bloco, o engenheiro acusado de matar ex-companheira na Austrália tem pedido de liberdade negado pelo Superior Tribunal de Justiça. Voltamos já. A Constituição é um instrumento jurídico-político que instituiu o Estado Democrático de Direito. Garantir sua plena aplicação é o caminho para um Brasil justo e solidário. Engenheiro acusado de matar ex-companheira na Austrália tem pedido de liberdade negado pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça.
Os ministros do colegiado negaram recurso em habeas corpus do engenheiro Mário Marcelo Ferreira dos Santos Santoro, acusado de matar e ocultar o corpo da ex-companheira na cidade de Sydney, na Austrália. Ele está preso preventivamente no Brasil desde agosto de 2018, que foi o ano em que ocorreu o crime, após supostamente ter fugido do território australiano. De acordo com o Ministério Público, o engenheiro não aceitava o término do relacionamento e, após matar a mulher, ele teria ocultado o corpo, que foi posteriormente encontrado em um rio na Austrália. No recurso em habeas corpus, a defesa alegou excesso de prazo na prisão preventiva e afirmou que, por 2 anos, apontou a incompetência da Justiça Estadual, até o reconhecimento dessa situação pelo STJ. Sustentou ainda a falta de contemporaneidade da prisão com o fato. O relator, ministro Ribeiro Dantas, ressaltou que não é importante se o fato ocorreu há muito tempo, mas se houve a demonstração de que os requisitos da prisão continuam presentes, como no caso. Sobre a mudança de competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal, Ribeiro Dantas salientou que todas as decisões do juízo inicial, inclusive o decreto de prisão preventiva e a pronúncia, foram ratificados pelo juízo federal. A quinta turma concluiu ainda que a prisão cautelar se justifica pela necessidade de assegurar a aplicação da lei, pois o engenheiro teria fugido de Sydney para o Brasil, se aproveitando de ter dupla cidadania. Assim, o colegiado considerou que é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porque a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria resguardada com a sua soltura. Em crimes contra a administração pública, a reparação do dano só condiciona a progressão penal se estiver na sentença. A decisão é da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado chegou a esse entendimento ao conceder habeas corpus a um ex-empregado público condenado a 4 anos e 2 meses de reclusão pela prática de peculato e lavagem de capitais. O prejuízo para a instituição em que trabalhava foi de mais de R$174 mil. O Tribunal de Justiça de Pernambuco, confirmando o entendimento do juízo de execução, considerou impossível a progressão de pena do réu pelo fato de ser um crime praticado contra a administração, o qual o benefício é condicionado à reparação do dano ou devolução do produto da conduta ilícita, o que não ocorreu. A quinta turma do STJ concedeu de ofício o habeas corpus para decotar a reparação do dano como condição para a progressão de regime. Para o relator ministro Reinaldo Soares da Fonseca, não havendo na sentença condenatória transitada em julgado determinação expressa de reparação do dano ou de devolução do produto do ilícito, o juízo das execuções não pode inserir referida condição para fins de progressão, sob pena de se ter verdadeira revisão criminal contra o réu. A dispensa de um gerente de hotel em Florianópolis, Santa Catarina, foi considerada nula. Ele foi demitido 9 meses antes de completar as condições para assegurar o direito à estabilidade pré-aposentadoria. O julgamento ocorreu na primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho. A estabilidade pré-aposentadoria estava prevista em norma coletiva e garantia a permanência no emprego quando o trabalhador estivesse a 24 meses da aposentadoria. No caso do gerente, faltavam 9 meses para iniciar a pré-aposentadoria e 33 para se aposentar. Na reclamação trabalhista, ele pediu que a dispensa fosse anulada, pois o impossibilitou de obter a estabilidade. Mas, em primeiro grau, o pedido foi negado. O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região em Santa Catarina manteve a sentença. Para o TRT, o gerente não preencheu o requisito de 24 meses de antecedência para obter a estabilidade pré-aposentadoria, como previsto na norma coletiva. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do recurso de revista na primeira turma, ministro Hugo Scheuermann, teve outro entendimento, conforme a jurisprudência da Corte Superior. É fato incontroverso, inclusive consta do próprio Acordo Regional, que o reclamante foi dispensado 9 meses, 29 dias antes da aquisição do direito à estabilidade pré-aposentadoria, que está assegurado numa norma coletiva. E, não obstante, o Tribunal Regional ele reputou válido esse ato de despedida e registrando que o autor não teria preenchido os requisitos dessa garantia provisória em norma coletiva. Contudo, à luz da jurisprudência que se firmou no Tribunal Superior do Trabalho, se presume obstativa a despedida
obstativa à estabilidade pré-aposentadoria, que está prevista na norma coletiva, quando a dispensa imotivada ocorre até 12 meses antes da aquisição do direito, que é o caso dos autos. Por unanimidade, a primeira turma do TST anulou o fim do contrato de trabalho e condenou a empresa ao pagamento de indenização substitutiva correspondente aos salários do período compreendido entre a dispensa e a data em que seriam implementados os requisitos para a aposentadoria voluntária. A Justiça Federal em Minas Gerais expediu 14 mandados de busca e apreensão contra um grupo suspeito de fraudar registros do Sistema de Inspeção Federal para comercializar mel falsificado. A operação, batizada de Xarope, foi deflagrada nos municípios de Campestre e Poços de Caldas, no sul de Minas Gerais, e foi realizada em conjunto com o Ministério Público Federal, Polícia Federal e Ministério da Agricultura. Segundo as investigações, a quantidade de mel comercializada era quase idêntica à quantidade de xarope de açúcar comprado pelo grupo. Esse material é semelhante ao mel, mas sem as características nutricionais que agregam valor ao produto. Com a falsificação, o ganho estimado foi de até R$ 28 mil por tonelada, já que o mel chega a ser vendido por R$ 30 o quilo e o xarope tem custo de R$ 2. A Justiça Federal determinou também o sequestro de bens, medida voltada para a retenção do patrimônio do acusado, quando adquirido com proventos de crime, para que não se desfaça dele durante o curso da ação penal. As festas de fim de ano estão chegando e com elas uma boa novidade para quem está em busca de emprego: a contratação para vagas temporárias. Quem consegue uma oportunidade tem direito a registro na carteira. Fim de ano, vacinação contra a Covid avançada, comércio movimentado. Com isso, muitas lojas reforçam as equipes para conseguir dar conta das vendas de Natal. Muitos empresários, como essa dona de boutique, correm atrás de profissionais para dar conta da demanda. Já me planejo para vir essas novas contratações. E para quem está correndo atrás de uma oportunidade, a Associação Brasileira do Trabalho Temporário acredita que pelo menos 565 mil vagas estão sendo abertas em todo o Brasil. 60% das contratações temporárias devem ser impulsionadas pela indústria, 25% pelo setor de serviços e 15% pelo comércio. Uma dessas vagas é da Débora, de 47 anos. Ela estava desempregada há quase 2 anos por conta da pandemia e há 2 semanas conseguiu um emprego como vendedora nessa loja de bolsas e sapatos. Eu estava cursando radiologia e estava entrando na fase de estágio, então optei por recuar, ficando então desempregada, sem nenhuma renda. O trabalho temporário é aquele que tem data de início e término no contrato. O período de validade é de 180 dias, podendo ser prorrogado por mais 90 dias. De acordo com a Lei 6.019, o trabalhador temporário tem direito a todos os benefícios que são assegurados aos profissionais com carteira assinada, ou seja, remuneração igual ao do empregado regular, vale transporte e alimentação, jornada de trabalho de 8 horas com horas extras remuneradas, repouso semanal remunerado, indenização por dispensa sem justa causa ou término normal do contrato correspondente a 1/12 do pagamento recebido e seguro contra acidente de trabalho e benefícios previdenciários. Agora, o trabalhador temporário não tem direito a aviso prévio, seguro-desemprego e multa de 40% do FGTS. O advogado trabalhista explica também quanto tempo depois a mesma empresa pode contratar o mesmo trabalhador temporário para um novo período. No caso do trabalho temporário, entre uma contratação, depois de exaurido o prazo, e outra contratação, deve transcorrer um período mínimo de 90 dias. De qualquer forma, ao se candidatar a uma vaga temporária, o trabalhador aumenta as chances de ser efetivado no fim do período. E veja a seguir, no Dia da Justiça, a reportagem mostra como o Judiciário tem buscado se aproximar cada vez mais da sociedade e prestar um bom serviço à população, mesmo durante a pandemia. É depois do intervalo. Uma Constituição é a norma base do sistema jurídico
nas sociedades democráticas. O objetivo de uma Constituição é limitar a atuação dos poderes para a garantia dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. A Constituição é a norma de hierarquia superior num sistema jurídico democrático e condiciona hierarquicamente as demais normas, seja no seu critério material, seja no seu critério formal. Só uma correção. Há pouco a gente falou que o seminário Por Estas e Por Outras, que vai ser realizado pelo Supremo na próxima sexta-feira, seria virtual. Mas o debate sobre a justiça pela perspectiva das mulheres será presencial, com transmissão em tempo real pela TV Justiça e pelo canal do STF no YouTube. A entrada para acompanhar o evento será restrita a convidados e acompanhantes das palestrantes em razão das medidas de distanciamento social e prevenção da Covid-19. Portadora de esclerose múltipla pode efetivar matrícula após aprovação no vestibular usando cotas para deficientes. A decisão é do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A autora do processo realizou a prova do Enem para ingressar no curso de Medicina da Universidade Federal de Goiás e foi classificada dentro das vagas destinadas às cotas para pessoas com deficiência. Mas ela teve a matrícula negada pela instituição e também não obteve êxito em primeira instância, porque a perícia judicial concluiu que a esclerose múltipla não se enquadra no conceito de deficiência. Ao julgar o recurso da autora, o desembargador federal Carlos Augusto Brandão ressaltou que a esclerose múltipla é uma doença debilitante e sem cura, que afeta o cérebro e medula espinhal. Também pesou na decisão o laudo de saúde apresentado pela autora, que constata problemas de visão. O magistrado afirmou que é preciso levar em conta o cotidiano desafiador no enfrentamento da doença, com tratamentos que apenas retardam a evolução da enfermidade. Portanto, por unanimidade, a 5ª turma decidiu que a autora se enquadra sim na condição de pessoa com deficiência, fazendo jus à matrícula no curso superior pelo sistema de cotas. O Ministério Público Federal pediu à Justiça Federal a anulação da licença emitida pelo IBAMA, que autorizou o início efetivo da construção do linhão de Tucuruí, no Amazonas. A Ação Civil Pública também pede que o IBAMA, a FUNAI e a Transnorte Energia não emitam licenças de instalação, autorizações ou que pratiquem qualquer ato administrativo envolvendo este empreendimento antes do acordo com a comunidade indígena da região sobre a proposta de compensação e as garantias para o seu cumprimento. Hoje, 8 de dezembro, é celebrado o Dia Nacional da Justiça, uma data em que há muito para se comemorar. Ano a ano, o judiciário brasileiro vem se aperfeiçoando para se aproximar cada vez mais da sociedade e prestar um bom serviço à população. Um processo que ficou ainda mais evidente após a pandemia da Covid-19. 1 ano e 9 meses desde que a Organização Mundial de Saúde reconheceu a Covid-19 como pandemia. Desde então, foram registradas mais de 615 mil mortes pela doença no Brasil. Desafios na prevenção, no combate, na vacinação e na continuidade de serviços essenciais. Em meio a tantos desafios, o Poder Judiciário se reinventou. Mesmo com tribunais de portas fechadas, o atendimento às demandas da sociedade continuou. Teletrabalho, sessões de julgamento telepresenciais e processos tramitando eletronicamente fizeram do Brasil o 9º país do mundo com a justiça mais produtiva durante a pandemia. A pesquisa, realizada por uma associação internacional de administração judiciária, comparou os trabalhos de 38 nações. Desde o início da pandemia, o judiciário brasileiro proferiu 40 milhões de sentenças e 59 milhões de decisões judiciais. O uso da tecnologia, segundo o ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, foi fundamental para os resultados positivos. Foi exatamente com apoio da tecnologia que nós atuamos para proporcionar as condições necessárias para o funcionamento da justiça e, assim, nossas magistradas, nossos magistrados, servidoras e servidores, colaboradoras e colaboradores seguiram desempenhando com excelência sua missão, ciente de seu compromisso com a sociedade brasileira. Dos quase 22 milhões de processos que ingressaram na Justiça no ano passado, apenas 3% eram físicos, impressos em papel. Os 97% restantes foram protocolados apenas usando o computador.
Economia de recursos humanos, financeiros e de tempo de tramitação das ações. A agilidade no processamento, porque a partir da transformação do processo físico em processo digital, aqueles prazos que eram sucessivos, por exemplo, deixam de ser. Então, você pode abrir prazos, um prazo para várias partes ao mesmo tempo, porque todas terão acesso ao mesmo processo. No Supremo Tribunal Federal, a ampliação do plenário virtual redesenhou o modelo de deliberar na Corte. Todas as classes processuais que chegam ao STF passaram a poder ser julgadas pela plataforma. Em razão do advento da pandemia, a alta administração do tribunal entendeu por bem equiparar os dois ambientes. Em outras palavras, o ambiente plenário virtual teria as mesmas competências do plenário presencial e das duas turmas. As medidas estão alinhadas com o programa Justiça 4.0, que prioriza inovações tecnológicas para ampliar o acesso ao judiciário. O ritmo acelerado da virtualização dos tribunais ao longo da pandemia mostrou resultados que já são notados por quem utiliza os serviços do judiciário. Os processos eles começaram a andar muito mais rápido. Eu tenho processos que a gente protocolou em meados de março que já saiu sentença, ou seja, o processo foi todo instruído, com provas, etc. Agora em dezembro já saiu sentença. E o Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.